Eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 1. Enquanto vocês acham, eu quero parabenizar Gé, Pati, Bia, Mateus, pela dedicação que eles têm tido, estão tendo, para trazer aqui para nós, para Deus em primeiro lugar, e para apresentar ao Senhor e depois a nós que assistimos. Amém. O louvor, a adoração, cada vez melhor eles estão fazendo, com mais qualidade, mais unção, e nós queremos parabenizar. Não é fácil esse trabalho, já participei muitas vezes nas igrejas por onde passei. Precisa dedicação, precisa treinamento, precisa oração, não é brincadeira. Deus abençoe vocês, a gente reconhece, a gente, junto com a igreja aqui, a gente quer deixar claro que a gente reconhece, valoriza, glorifica a Deus pela vida de vocês, pelo empenho, e continue assim, cada vez mais se dedicando, fazendo o melhor que puderem, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é e não será vão no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Léo, esposa também, Deus abençoe, obrigado por estar com a gente. Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até no dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. E então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, entraram, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, de Tiago. E todos estes perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres
e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Agora pula a folha aí no capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos? E havia partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto, Ásia, na Frígia, na Panfilha, no Egito, partes da Líbia, Cirene, e forasteiros, romanos, judeus e prosélitos, crétese, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo, estão cheios de mosto, estão bêbados. E Pedro, porém, pondo-se em pé, junto com os 11, levantou a sua voz e disse, varões judeus, que estão em Jerusalém, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, porque ainda é a 3ª hora do dia, mas isso que aconteceu é o que foi dito pelo profeta Joel, aonde diz o Senhor, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ouvindo, agora versículo 37 do capítulo 2, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? E eles lhe disseram, e Pedro lhe disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam
juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de serem salvos. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigado por essa mensagem tão grande, tão poderosa, falando das últimas recomendações do Senhor para os apóstolos e da orientação para que eles ficassem no cenáculo, buscassem o revestimento do Espírito Santo, o batismo, capacidade para que pudesse ser testemunha do Senhor. E vemos que eles ficaram e se cumpriu a promessa e o Espírito Santo desceu sobre eles, foram cheios do Espírito. E vemos aqui, Senhor, o nascimento da igreja com a primeira pregação do apóstolo Pedro e as primeiras conversões, quase 3.000 pessoas se convertendo e aceitando o Senhor e perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na tua palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e vemos o operar do Senhor e os teus milagres. Estamos aqui nesta manhã para estudarmos, meditarmos um pouco sobre, Senhor, o chamado da igreja, a vocação da igreja, a base da igreja, que a igreja foi construída. Fala mais uma vez ao nosso coração. Já começamos no domingo passado falando sobre isso, no último capítulo de João, e agora começamos no Atos dos Apóstolos, vendo o cumprimento da profecia que o Senhor falou. Fala ao nosso coração e faz-nos ser essa igreja que o Senhor levantou. Faz-nos voltar para sermos a igreja que o Senhor criou, que o Senhor fundou. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que vive os teus princípios e uma igreja que prega o Evangelho até os fins do mundo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vocês estão cansados? Osmar diz que não. Mas é só Osmar que não está cansado? Vocês estavam em pé até agora, né? Boa parte de vocês. Então, quem estava em pé, pode sentar um pouquinho para descansar. Mas quem estava sentado, se quiser ficar em pé um pouquinho, pode ficar para fazer um exercício aí, porque a gente vai ficar mais uns 30, 40 minutos aqui. Meus queridos, na semana passada, nós estudamos o último capítulo antes desse texto, que é o último capítulo do livro de João, capítulo 21. Jesus aparecendo aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e eles estavam ali pescando, passaram a noite inteira pescando e não tinham conseguido pegar nada. E Jesus aparece na praia, pergunta para eles se tem o que comer, e eles falam para Jesus: não temos nada. Nada. Vocês têm uma comidinha aí, alguma coisa para comer, que eu estou com fome? Jesus fala, e eles falam: Senhor, ele nem sabia, de início nem sabia, não temos nada. Passamos a noite inteira pescando e não apanhamos nada. Queridos, encontramos aqui os discípulos, como vimos na semana passada, frustrados, desanimados, desistindo da missão para que foram chamados. Um pouco antes, nas primeiras aparições de Jesus após a ressurreição, lá em Mateus 28 fala isso, Marcos 16 fala isso, Jesus aparece para eles uns dias antes e fala: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei nesses 3 anos e meio de ministério. Lá em Marcos 16 fala a mesma coisa.
ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, curarão enfermos, falarão novas línguas. Se beber coisa mortífera não fará dano algum. E Jesus continua aparecendo aos discípulos. 7 vezes durante esses 40 dias que ele esteve na terra após a sua ressurreição. Ele apareceu a eles para dar instrução a eles, pelo menos 7 vezes. Mas os discípulos estavam desanimados, foram pescar, voltaram para a profissão deles, esqueceram da missão ou não estavam com coragem de encarar a missão. Até porque, humanamente falando, eles teriam razão. O líder Jesus tinha sido preso, julgado, crucificado e morto. O Pedro foi tentar seguir Jesus, porque ele tinha prometido, eu morro com o Senhor. E quando chegou à altura, as pessoas reconheceram, falou, você está parecendo que você faz parte dele aí, ó, desse que está sendo preso. Quando Pedro olhou, falou, se eu falar que eu sou do dele, vai sobrar para mim também. Se estão levando ele preso e vão matar ele, vão me levar também. E a Bíblia diz que Pedro não suportou e negou a Jesus 3 vezes, dizendo que sequer conhecia Jesus Cristo. Então os discípulos tinham razão para estar desanimados, para não fazer a missão, para não realizar a obra. O líder preso, crucificado e morto. Tinha aparecido, mas de repente apareceu no meio deles, eles pensavam que era um fantasma, quase que correram, ele dá umas instruções e de repente sumiu. Como é que nós vamos pregar o evangelho? A coisa está muito esquisita. Um dos discípulos, o Judas, além de trair o mestre, vai e se suicida. Que escândalo para essa igreja, que escândalo para esse grupo. Hein? Tem condições de pregar o evangelho desse jeito? Um dos discípulos se suicida, traz Jesus e ainda se mata. Que tragédia. E por isso eles desistiram. Foram pescar. Não dá para encarar. Nós vamos pescar. Passa a noite inteira pescando. De manhã cedo Jesus aparece e fala, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Nós não temos nada. Passamos a noite pescando, não temos nada. Jesus fala, lança a rede do lado direito. Lançaram a rede do lado direito, obedecendo a palavra de Jesus. Quando foram puxar a rede, não conseguiam arrastar. Só peixe grande tinha 153. Jesus faz um fogo ali, assa os peixes, come com eles. Depois olha para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Ele fala, sim. Então apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Então, vai cuidar dos meus cordeiros, Pedro. Terceira vez, Pedro, você me ama? Pedro para, se entristece. O que será que ele está querendo dizer? Já respondi 2 vezes. Terceira vez, se você me ama, apacenta os meus cordeiros. Não abandona a missão. Não desista. Eles estavam com 3 frustrações. A primeira, a frustração religiosa. 3 anos e meio seguindo a Jesus e agora parecia que estava tudo acabado, destruído e arruinado. Frustração religiosa, frustração espiritual. Segunda frustração, frustração profissional. Voltaram para a profissão de pescador, não conseguiram pescar nada. Frustração profissional. Não está dando nada certo. Quem sabe foram pegar alguns peixes, porque quem sabe em casa estava sem nada para comer. A Bíblia não relata, mas é possível.
E passam a noite inteira pescando. E olham que eles eram pescadores profissionais. Quando Jesus os chamou, no começo do ministério, eles estavam pescando. Viviam, era empresário de pesca. Passa a noite inteira pescando, não consegue nada. Terceira frustração. Eles estavam frustrados. Porque a sua nação estava escravizada debaixo do Império Romano, que há 63 anos antes de Cristo havia tomado praticamente a maioria dos reinos do mundo, o Império Romano. Mas eles não estavam escravizados apenas há 63 anos, durante o Império Romano. Eles estavam escravizados há cerca de 700 anos, desde o reinado de Nabucodonosor, da época de Daniel, lá na cova dos leões, lá na Babilônia. 700 anos de escravidão. E eles estavam esperando que com a vinda de Jesus, Jesus fazendo milagres durante 3 anos e meio, aquelas maravilhas, aquelas bênçãos, era bênção uma atrás da outra, eles pensaram, vai reconstruir tudo, vai reconstruir a nação, nós vamos sair dessa vida miserável de escravidão e vai ser uma bênção. Mas de repente Jesus morre e continua tudo do mesmo jeito, eles escravizados debaixo do Império Romano. Então 3 frustrações: frustração religiosa, frustração profissional e frustração política com seu país. Quem sabe nessa manhã Deus está falando para nós também com essas 3 frustrações. Frustrações no aspecto religioso, que a coisa não está bem, seja no Brasil, seja no mundo. Muitos lugares a igreja já fechou. Na Europa, boa parte da Europa, a igreja cristã nasceu na Europa. Nasceu aqui, na Palestina, e depois se expandiu para a Europa com a pregação do Evangelho. E principalmente com a reforma protestante há 400, 500 anos atrás. Alemanha, Suécia, Suíça e muitos outros países. Lá nasceu o Evangelho. Eles que evangelizaram o resto do mundo. E hoje a maioria das igrejas deles estão fechadas. É porque toda vez que a gente fizer alguma coisa sem Jesus, nós vamos nos frustrar. E nós vamos falir. Sem Jesus, nada funciona. Nem profissionalmente, nem religiosamente e nem politicamente. Então, já para deixar bem claro aqui, que essa ideia de separar Estado de religião é diabólico. É separar o Estado, o povo de Deus. Isso é doutrina satânica, diabólica. Não vivemos sem Deus. Nem como pessoas, nem como família e nem como nação. Uma pregação desse tempo presente é que não é somente, começaram com separação de Estado e religião, e agora querem fechar e destruir as religiões, porque abominam Deus, a palavra de Deus e seus princípios. Então os discípulos estavam nessa situação, frustrados em pelo menos 3 áreas de sua vida. E Jesus dá essa palavra que eu estou recapitulando da semana passada, e agora entra o capítulo 1, e Jesus chega para eles e fala para eles, olha, diz assim, até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Primeira coisa, a igreja de Jesus não nasce de qualquer jeito, sem princípio, sem fundamento. A igreja de Jesus Cristo nasceu, primeiro, de ensinamento durante 3 anos e meio, e depois, mesmo os 40 dias depois de ressurreto, Jesus está, em cada aparição, ministrando aos seus apóstolos. Depois de ter recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas durante o período de 40 dias. A primeira coisa é que esse Jesus
que mandou eles pregar e fundar a igreja, ele não ficou morto, ele não ficou no túmulo. Não, ele ressuscitou. Ele aparece a ele com infalíveis e infutáveis provas de que estava vivo. O Jesus da igreja não é um Jesus morto. O Jesus da igreja está vivo. Quantos podem dizer amém? Amém. O Jesus da igreja está vivo. Aleluia. Então ele dá ensino, mandamentos para os apóstolos. E diz para eles: não saiam da cidade. Esperem a promessa que eu falei para vocês do meu Pai. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não saiam da cidade. Eu estou indo para o céu, mas não saiam. Vocês vão ser preparados para a grande missão. Veja que o Senhor não derramou o Espírito Santo no primeiro dia de ministério. Não. Precisou 3 anos e meio de caminhada com Jesus, de aprendizado. A Bíblia diz assim, depois, estou registrando o Teófilo, o escritor Lucas, tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus não somente fez, mas ensinou. 3 anos e meio. E agora, durante os 40 dias na terra, continua ensinando os apóstolos. E diz a Bíblia, ensinando os apóstolos através do Espírito Santo, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos profetas. É assim que a igreja nasce. A igreja nasce em bases firmes, sólidas. Jesus é a base da igreja. Jesus disse, ele é a pedra fundamental. A igreja tem que estar fundada em Jesus Cristo, seus princípios, sua palavra, seus ensinos, registrado nos 4 evangelhos, mas também registrado nas demais cartas dos apóstolos, porque os apóstolos receberam dele e transmitiram para nós e escreveram. Começa em Atos, Romanos e vai indo até Apocalipse. É o registro dos mandamentos que o Senhor deu para eles, que está para nós. Então, em primeiro lugar, o Senhor deixa claro que a sua igreja não é fundada de qualquer jeito, sem base, sem princípio, de qualquer jeito, como a gente está vendo no Brasil e no mundo. Ninguém quer saber mais de base nem de princípio. Cadê a escola dominical? Cadê os cultos de ensinamento de quinta-feira, que eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso? Terça, oração, quinta, doutrina, ensino, domingo de manhã, escola dominical e domingo à noite, culto. Cadê? Aí nós vemos o que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo. E se continuar assim, vai acontecer como aconteceu na Europa. Vai fechar. E há várias profecias, Deus manda, inclusive em Malaquias Deus fala, se for para continuar assim, fecha. Eu não quero receber qualquer coisa de vocês. Se for para continuar assim, fecha. E Deus permitiu que a igreja na Europa esteja fechada. Porque se for para oferecer um culto vão, se for para estar na igreja e não viver a igreja, e não ser a igreja, se for para escandalizar o evangelho, então que pare. Então a igreja de Jesus Cristo não é fundada de qualquer jeito, queridos. Ela tem base. E o Senhor diz para eles, depois de passar as bases para eles, 3 anos e meio de ensino, 40 dias ensinando, fala para eles, agora falta uma coisa, não se ausente do cenáculo, vão para a oração, porque está faltando uma coisa ainda, para vocês poderem completar a capacitação que vocês precisam para fazer a obra. Depois do aprendizado, depois da base, agora vão buscar o Espírito Santo, para ele encher vocês, capacitar vocês, para que vocês possam levar a palavra, até mesmo para ter revelação da palavra, entendimento da palavra e poder para levar o evangelho, como eu fiz durante esses 3 anos e meio com vocês. Mas, queridos, tem algumas coisas aqui que nós precisamos aprender. No capítulo 1,
tem algumas coisas aqui que nós precisamos aprender. A primeira já falamos, que a igreja tem que ter base, a igreja tem que estar fundamentada nos mandamentos do Senhor e na doutrina dos apóstolos que receberam de Jesus, não é doutrina deles. Paulo e nem Pedro e nem nenhuma das cartas que estão no Novo Testamento é invenção deles, é o Espírito Santo que revelou para eles e eles escreveram. Então é a palavra de Deus para nós. A segunda coisa, o Senhor disse, não se ausente da cidade, vão para o cenáculo, vão orar, vão buscar a minha presença, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vão buscar o Espírito Santo, vão para a oração. E daí eles fazem uma pergunta para Jesus. Aqueles, pois, que estavam reunidos ali, perguntaram a Jesus, dizendo, Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? E ele disse, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Queridos, a terceira coisa que nós precisamos aprender é que, com tudo isso que os discípulos tinham recebido, eles ainda estavam sem foco, eles não estavam focados ainda. Eles perguntam para Jesus, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É nesse tempo que o Senhor vai libertar a gente da escravidão que a gente está vivendo? O Senhor está trazendo libertação? O Senhor vai mudar a minha vida? O Senhor vai resolver o problema do meu casamento? O Senhor vai resolver o meu problema financeiro? O Senhor vai resolver o meu problema de saúde? O Senhor vai resolver o meu problema com o filho? Eles estavam pensando em solução do problema do seu país. É nesse tempo, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É nesse tempo. Eles estavam pensando em uma igreja, em um Jesus que veio para resolver problema do ser humano, problema financeiro, material. É nesse tempo, porque a gente não está aguentando mais essa escravidão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente lê o nascimento de Jesus, tanto em Mateus como em Lucas, fala que houve um recenseamento, não foi? O governador da Judéia mandou fazer um recenseamento e José e Maria subiram para Belém, para a Judéia, e Jesus nasceu lá, porque eles tinham sido convocados para um recenseamento, uma contagem do povo. E você sabe por que Herodes mandou contar o povo? Ele mandou porque ele era subordinado ao imperador romano, e o imperador romano queria saber por que a arrecadação da Judéia, do povo de judeu, estava vindo tão pouco. Ele queria contar o povo para saber a quantidade de gente que tinha, para ver se eles não estavam sonegando impostos. Porque o que eles podiam, eles tiravam do povo. Era a escravidão de todos os meios. Eles não estavam aguentando mais. E, desesperados, perguntam para Jesus, Senhor, o Senhor vai restaurar nesse tempo o reino para Israel? Porque as profecias dizem que o Senhor vem para estabelecer o reino, restaurar o reino, nos libertar dos nossos inimigos e opressores. E Jesus responde para eles, dizendo, vocês não estão enxergando, vocês não estão tendo foco. Isso é problema do Pai. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha aqui, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. O objetivo da igreja, o objetivo do povo de Deus, não é a solução dos nossos problemas, das nossas famílias e nem da nossa nação. Esse não é o foco. Deus faz isso, Deus opera isso, mas isso não é o primeiro lugar. E esse é o problema do Evangelho no Brasil, é que nós invertemos as prioridades. Nós botamos nós em primeiro lugar, as nossas necessidades, as nossas famílias, as nossas igrejas. Nós temos que ter uma igreja bonita, com ar-condicionado,
com bastante instrumento, uma banda bonita, porque nós temos que oferecer para as pessoas conforto, elas têm que ser bem tratadas, elas têm que se sentir bem, nós temos que resolver o problema delas. E elas vêm para a igreja só buscar a solução de problema, mas Deus não nos chamou para isso. Essa não é a missão da igreja. Isso não é o chamado da igreja. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai resolver os nossos problemas? É nesse tempo que o Senhor vem restaurar o reino, nos libertar dessa escravidão miserável que nós estamos vivendo? Não vos pertence. Isso aí é problema do Pai. Mas recebereis o poder do Espírito Santo para ser testemunha. O foco é ser testemunha. O foco é o que está escrito em 1 Pedro 2,10. O que está escrito lá? 1 Pedro 2,10. Vós sois geração eleita, povo escolhido, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, para anunciar o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque antes nós não éramos povos, mas agora somos povos de Deus. Esse é o objetivo da igreja, esse é o chamado da igreja, esse é o propósito de Deus. Nós estamos invertendo as coisas, nós estamos procurando a igreja para satisfação das nossas necessidades, e muitos é só das suas, não estão nem aí com os outros. A igreja no Brasil é rica. Boa parte dos cristãos são ricos. Nós somos um povo rico. Você sabia que você é rico? Você sabia? Vocês sabiam que vocês são ricos? Eu estou ajudando o pastor Sandro da Missão Internacional Mefibosete. Ele é daqui de Louveira. Ele está lá na África. O que ele foi fazer lá? Ele encontrou da outra vez que foi na África, crianças. O que acontece lá? AIDS, destruindo todo mundo. A família, quando sabe que os filhos têm AIDS, abandona na rua. Centenas e milhares de crianças nas ruas, passando fome, sem casa para dormir, sem nada. Um monte de viúvas, de mulheres que os maridos morrem e elas não têm quem dê subsistência. A Ásia, a África, onde ele está, Moçambique, muito pobre, muito pobre. E Deus incomodou ele para ir lá e construir um orfanato para acolher crianças e viúvas. E ele foi para lá agora, há um mês atrás, com mais 4 irmãos daqui, 4 pastores. E eles ficaram lá 30 dias. A gente ajudou ele a construir um poço lá, um poço artesiano. E também estamos ajudando a construir esse orfanato. Queridos, não tem água para beber. Você precisa de ver a felicidade das pessoas. Com aquele poço, não tem água para beber, não tem comida, não tem nada. Um dia, para mim, ele mandou um vídeo, abriu a geladeira e disse: olha o que nós temos aqui para comer. Você precisa de ver. 2 semanas atrás, eles saíram dessa cidade, andaram 600 quilômetros para pregar o evangelho numa outra cidade, 600 quilômetros de distância. Pegaram o ônibus, e daí ele faz uma filmagem no meio da estrada. Ele diz: ó, estamos parando para ir no banheiro. O motorista disse: as mulheres vão para frente do ônibus, saiam do lado de fora, fiquem na frente do ônibus. Os homens saiam e vão lá para trás. Não tem banheiro, não tem posto de gasolina, não tem lugar. Nem para você fazer necessidade básica. Você tem que ir para o mato. Queridos, nós somos ricos. Qualquer lugar do Brasil que você viajar, você acha posto, você acha banheiro. Ruim, bom, mas você acha. Lá não tem nada.
E eu venho acompanhando, eles viajaram antes de ontem, 14, 15 horas da onde estão para Maputo, que é a capital do país. Eu venho acompanhando eles e ontem eu vi que o Brasil já fechou, proibiu a vinda de pelo menos 9 ou 10 países da África, porque está surgindo uma nova variante do vírus que suspeita-se ser 4 vezes pior do que essa que acabamos de passar. E eu disse, pastor Sandro, não sei se você vai conseguir voo para vir para cá. E ontem à noite ele me respondeu dizendo, realmente nosso voo foi cancelado. Estavam desde ontem, antes de ontem para ontem, tiveram que fazer exame para ver se não estavam com o vírus, fez exame, deu negativo. Mesmo assim, a empresa cancelou o voo, porque não foi permitido viajar. Vários países não estão aceitando voos da África. E eles estão lá. Eu disse, pastor, e como é que vocês estão aí? Vocês dormiram? Vocês comeram? Ele disse, o dinheiro que a gente tinha aqui, a gente juntou tudo, porque a gente ia embora para casa, a passagem já estava comprada, a roupa que a gente levamos para a África, a gente doou para os necessitados lá, que eles não tinham roupa, e a gente veio com a roupa do corpo e mais uma muda de roupa. E nós fomos para uma pensão. A comida deu para comprar o almoço, mas ontem à noite nós não jantamos. Agora de manhã ele falou isso para mim. E estão sem roupa, porque eles deixaram a roupa lá com o pessoal lá. Queridos, nós somos ricos e não sabemos? Nós temos tudo e não sabemos? O alimento deles lá, uma concha de canjica, um negócio parecendo canjica num prato. É o alimento. Aqui nós jogamos comida, esbanjamos comida, fazemos um monte de comida e eu já começo a pegar no pé lá de casa e falo isso para os irmãos. A gente cozinha com aquele monte de coisa, joga fora. Deus está vendo tudo isso. O Senhor está vendo tudo isso. Gente passando necessidade e a gente esbanjando, jogando fora e sem nos preocupar. Cozinha menos, economiza, pega um pouco do dinheiro que sobra, investe em missão. O Senhor está vendo tudo isso? E sabe o que aconteceu com os apóstolos aqui? Senhor, o Senhor vai resolver o nosso problema? O Senhor vai restaurar o reino? Vai nos libertar do cativeiro? Ele diz, não vos compete saber o que Deus vai fazer. Sabe o que aconteceu depois disso aqui? Não somente não foram libertos do cativeiro, mas sabe o que aconteceu com o povo judeu? Piorou. Eles foram dispersos para todas as nações. Não somente Deus não tirou o cativeiro, como Deus espalha o povo de Israel para todas as nações. Eles estavam lá na Judéia, estavam sofrendo como escravos, estavam, mas estavam todos juntos. Agora Deus espalha eles para o mundo inteiro. Vai judeu para tudo quanto é país. Pegava grupos de judeus. Às vezes a família, um vai para esse país, o outro vai para esse país, o irmão vai para cá, o pai vai para lá, o outro vai para lá, a mulher vai para um lado. Esparramou judeu no mundo inteiro. Os discípulos, maravilha, Pentecoste, fogo caindo, bênção, milagre, esqueceram da missão, ficaram lá em Jerusalém, ficaram lá. Maravilha, imagina uma igreja que numa pregação só 3.000 se converte, mais outra pregação, aquela que o coxo foram orar no templo, o coxo foi curado, quiseram prender eles fazem a segunda pregação, mais 5.000 se converte, o Espírito Santo descendo, poder de Deus, maravilha, todo mundo convertendo, vendendo as coisas, todo mundo junto, todo mundo cantando, louvando, maravilha, é ótimo, é bênção. Mas Ele não nos chamou para isso, nós perdemos o foco. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ele não chamou a gente para resolver o nosso problema, Ele chamou a gente para resolver o problema do mundo. Ele chamou a gente para pregar o Evangelho. Vocês não estão entendendo o foco.
Problema de vocês? Problema do governo de vocês? Vocês estão com problema? Isso é problema do Pai. Deus vai resolver isso? Vai. Vai restabelecer o reino? Vai. Mas é daqui 2000 anos? Ele não disse. Mas é daqui 2000 anos? Primeiro vocês vão ser espalhados para todas as nações. O judeu e a igreja também, perseguição. Deus manda uma perseguição, começa a prender crente, bater em crente. Lá em Jerusalém, eles fogem para outros países, para poder se proteger da perseguição, mas vão para lá e levam o evangelho. E os judeus vão para o mundo inteiro para quê? Levar Deus para o mundo. Deus e seguem a Deus. E foram espalhados para o mundo inteiro para levar Deus para o mundo. 1948 anos eles pelo mundo, levando Deus, levando a cultura bíblica para o mundo inteiro. Cresceram, ficaram ricos e se prepararam para voltar. E agora voltaram para o estabelecimento do reino. E o reino já começou a ser estabelecido. Israel, em 1948, foi restaurado como nação, já começou o cumprimento dessa profecia. Ele foi restaurado como nação, já começou a reconstrução do reino. A nação já está reconstruída, está faltando reconstruir o templo, a capital, aliás, porque a capital, Jerusalém, ainda é metade judeu e metade árabe. Vai passar totalmente para judeu. E depois o Rei dos Reis, o Senhor, desce lá no Monte das Oliveiras, quando o mundo inteiro estiver cercado para destruir Israel, depois, no final da grande tribulação, quando o mundo inteiro estiver cercado para destruir Israel, o Senhor desce no Monte das Oliveiras e estabelece o reino de uma vez por todas, e vai ser rei por milênios. Mas antes disso, antes do estabelecimento do reino, recebereis poder para pregar o evangelho a toda criatura. A igreja perdeu a visão, a igreja perdeu o foco. Hoje, o foco de muita gente é bênção, campanha. Venha fazer campanha para você ficar rico, venha fazer campanha para você ser bem sucedido, venha fazer campanha para resolver o seu problema. E a missão da igreja? Deus resolve nossos problemas? Resolve. Jesus deixou bem claro quando falou para eles, deixou eles passar a noite inteira pescando e frustrar com a profissão, não conseguiram nada. Aí Jesus fala, quer ver? Obedece a minha palavra, joga a rede para o lado direito. Jogaram para o lado direito, veio explodindo de peixe. O que ele quis dizer com isso? Vai cuidar da missão que de você eu cuido. Quantos creem? Vai cuidar da sua missão, do seu chamado, e deixa que eu cuido de você, da sua família, das suas necessidades. Eu sou Deus. Aleluia. Quando eles viram a rede vindo daquele jeito, só peixe grande, 153. Com a palavra dele. Vamos largar a rede, vamos parar de pescar, ser pescador de homem mesmo, vamos fazer o que ele mandou, de pescador de peixe, vamos ser pescador de homem. Porque se a gente continuar insistindo aqui, pescar só o financeiro, o material, se a gente estiver preocupado só com o nosso reino aqui, não vai dar certo. Vamos fazer o chamado, vamos fazer o que ele mandou, vamos para a missão. Queridos, será que a igreja está tendo a visão correta do chamado? Nós estamos sabendo o que é ser cristão e o que é ser igreja do Senhor? Jesus está voltando, o reino está prestes a ser estabelecido. Um dos sinais é o restabelecimento de Israel. Jesus desce lá no Monte das Oliveiras, e eu quero mostrar isso para você, concluindo, caminhando para o final. Olha Isaías 2, 1 a 5, falando dele vindo no reino. Olha Isaías 2.
Isaías diz assim, 2:2, acontecerá nos últimos dias que se firmará sobre o monte da casa do Senhor, no cume dos montes se exalçará, por cima dos outeiros, correrão para ele todas as nações, virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Está aí, ó, falando da volta de Cristo no Monte das Oliveiras, restabelecimento do reino. E o país já está restaurado, está faltando restaurar a capital e está faltando chegar o rei. Agora, olha Isaías 9. A terra que estava angustiada, enobrecida, o povo que andava em trevas, a luz raiou, tu quebraste o jugo, a vara que feria os ombros, o cetro do opressor. Isso aqui, parte dessa profecia foi com o nascimento de Jesus, mas parte dela vai acontecer na segunda volta, quando ele quebrar o jugo do opressor, a vara dos que o ferem. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado, da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e o fortificar em justiça, desde agora e para sempre. Está falando do reino milenar de Cristo. Miqueias, capítulo 4. Miqueias 4 diz assim: nos últimos dias, novamente, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Olha aí, ó, falando da restauração do monte, do povo. No cume dos montes se elevará sobre os outeiros, e concorrerão para ele os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até mais longe, e converterão as suas espadas em enxada, e as suas lanças em foice, e uma nação não mais se levantará para guerrear contra outra nação, não aprenderão mais a guerrear. Mas para que isso aconteça, o Evangelho tem que ser pregado para que o Rei venha. E o que nós estamos fazendo com a nossa missão de pregar o Evangelho? E você vai dizer, irmão, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou obreiro, eu não sou... E quem disse que o Evangelho é para ser pregado por pastor, evangelista só e obreiro? Deus chamou a igreja, está lá Pedro dizendo, nação santa, povo escolhido, para sacerdócio real, para trazer Deus à terra. E levar Deus para o mundo, transmitir o poder daquele que vos chamou das trevas para a luz, levar Deus para o mundo. E como é que eu faço isso? Eu faço na minha casa, eu faço com meus vizinhos, eu faço no meu trabalho, com meus colegas de trabalho, eu faço no ônibus, eu faço na fila do mercado. Aleluia! O rei está chegando, o reino já está sendo estabelecido, o rei está chegando. E veja bem, quando o rei chegar, já passou o período da grande tribulação, o arrebatamento da igreja é antes. E o que está faltando para o arrebatamento da igreja?
Até o povo de Israel já estão lá na Palestina. Só está faltando a liberação da capital, que metade está dividida. Queridos, eles estão ouvindo essa palavra, diz, olha, não se preocupe com vocês, com as coisas materiais, com o problema financeiro de vocês, com o problema de opressão, não se preocupem com isso. Isso é problema de Deus, Deus vai resolver isso. Mas façam a missão, vá para o templo, vá buscar o poder do Espírito, vá para o cenáculo, vão orar, para vocês ser cheios de Espírito e vocês poderem fazer a missão, porque quando vocês fazerem a missão, o Evangelho for pregado, o reino vem, o problema vai ser resolvido de vez, o problema das nações, do mundo vai ser resolvido de vez, quem vai resolver isso é Jesus Cristo, não é nosso presidente, nem o presidente de nenhum país, o mundo vai de mal a pior, principalmente porque vira as costas para Deus, e nós estamos no meio deles e nós teremos problema também, já estamos tendo e vamos ter problema, mas a missão está aí, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, seja minha testemunha, e eu não preciso ir na África para ajudar pessoas, tanto para levar o Evangelho como para ajudar, aqui no Brasil, há lugares no Brasil que a situação é tal qual a da África, Leandro estava falando para mim agora há pouco, estão lá no norte de Minas, uma idolatria terrível, uma prostituição terrível, tudo quanto é coisa ruim, região pobre, norte de Minas, as igrejas se esfriando, se envolvendo com coisa errada, se envolvendo com pecado, sucumbindo, a igreja em vez de ser luz, ser sal da terra, a igreja sucumbindo no pecado também. Queridos, que igreja somos e que igreja queremos ser? Que igreja queremos ser? Que igreja estamos sendo? O que estamos fazendo com os que estão em volta daqui da igreja, nesse bairro? Temos feito alguma coisa por eles? Os que estão nos bairros vizinhos, os vizinhos de vocês lá? Aqueles lugares que nem a polícia entra, você tem tentado entrar para levar o Evangelho? A igreja diz que vai. A minha sogra entra em bairros lá na cidade dela, que eles têm que pedir autorização para entrar. Levam panfleto, levam Bíblia, levam comida, quando pegam uma família necessitada, cadastra, leva mantimento. Estão lá. E nós? Ou nós estamos pensando só em nós aqui, no nosso grupinho, no bem-estar da igreja? Deus faz isso? Faz. Deus cuida de nós? Cuida. Está aí. Ele deu exemplo para os discípulos. Vocês estão frustrados porque estão passando necessidade? Você quer ver como é que eu faço para você? Lança a rede desse lado aqui. Lançou. Aquela fartura. 153 peixe grande, fora os pequenos. Já tinha alimento para muitos dias para a família deles, até para fazer dinheiro e ir embora pregar o Evangelho, porque numa tacada só, Deus é assim, o Senhor é assim, aleluia, aleluia, vamos ficar em pé. Que igreja nós somos e que igreja nós queremos ser? Pense nisso. Que igreja nós temos sido, estamos sendo e que igreja nós queremos ser? Aleluia.